Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Cíntia. Agora que vocês entenderam bem a ideia do sistema sanguíneo do tipo ABO e depois o sistema fator RH, tá? Lembrando que a gente estava falando ainda sobre a primeira lei de Mendel, a gente vai, a partir desta aula e nas próximas, começar a estudar a segunda lei de Mendel, tá? Lembrando que qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo por e-mail institucional, tá? Vamos tentar então lembrar o que a gente viu do sistema ABO e fator RH. Lembra que o sistema ABO é determinado por vários tipos de alelo, no caso eram 3, tá? 2 eram dominantes, o Azão e o Bzão, e apenas um recessivo. Esses 3 alelos combinados de maneira diferentes determinam uma característica que é um gene, determinado por um gene. O fator RH, né, é condicionado pelos alelos dominantes R maiúsculo ou R minúsculo, tá, que determinam a característica da produção fator RH que está contido em um outro gene, tá? A gente estudou então primeiro esse caso e depois esse caso. O que diz a primeira lei de Mendel? Segregação de fatores, ou seja, um gene é formado por 2 alelos, um par de alelos, tá? Lembra, o sangue AB, por exemplo, quem tem o sangue AB vai ter o genótipo contendo o alelo dominante Azão e um alelo dominante Bzão. Veja que a gente tem apenas 2 alelos para esse indivíduo, ou seja, 2 alelos que compõem essa característica, porque um alelo veio da mãe e o outro veio do pai, por exemplo, tá? Apesar de eu ter outros tipos, 3 tipos de alelos, a gente só vai ter no indivíduo 2 desses 3 tipos de alelo. Quem tem o sangue A, por exemplo, pode apresentar esse genótipo, um dominante e um recessivo, mas veja que são apenas 2 alelos envolvidos. Quem tem a ervilha verde, por exemplo, a ervilha verde vai apresentar 2 alelos para esse gene, tá? Porque provavelmente um recessivo veio da planta mãe e o outro recessivo veio da planta pai, digamos assim. Quem tem o sangue positivo, ou seja, RH positivo, é porque tem um alelo dominante que pode ter vindo da mãe e o outro alelo recessivo que pode ter vindo do pai, tá? Isso é a primeira lei de Mendel. Então, quando a gente trabalha apenas um único gene, né, e vai estudar os casos referentes a um único gene. Porém, na segunda lei de Mendel, ocorre a segregação independente de fatores. Então, a gente vai ter agora 2 ou mais genes que determinam características diferentes ou até mesmo para a mesma característica. Isso a gente vai ver em outras aulas, não nessa aula de hoje, tá? Então, veja que a gente tem um gene que determina a produção de substância ABO e o outro gene que vai determinar a produção do fator RH, tá? Só que agora a gente vai estudar indivíduos que apresentam os 2, tá? Lembrando que esse gene aqui se encontra em um par de cromossomos homólogos e esse gene aqui em outro cromossomo homólogo. Então, a hora que eles se separam para formar os gametas, é uma segregação, uma separação independente. Esse não depende desse. Por exemplo, quem tem o sangue AB positivo, veja aqui, vai ter esse genótipo agora. Esse par de alelos, aqui ó, Azão, Bzão, corresponde ao sistema ABO. E veja que ele tem também o R dominante, o R maiúsculo dominante e o R minúsculo recessivo, que corresponde ao fator RH. Então, são 2 características diferentes. Um é produção da substância AB e o outro é produção do RH, produção do fator RH, tá? Quem tem o sangue A negativo, por exemplo, pode apresentar esse genótipo. Um alelo dominante e outro recessivo, isso corresponde ao sistema ABO, tá? E 2 R minúsculos, 2
R recessivos e corresponde ao fator RH. Então tomem cuidado que agora vai ficar um pouco mais complexo, tá? E hoje a gente vai estudar então um caso de cruzamento também, tá? Suponha que Kevin tem o sangue A positivo, AE positivo, tá? E casou com a Laís e vão ter filhos. Laís tem o sangue AB negativo agora, tá? Então, quais são os possíveis tipos sanguíneos dos filhos desse cruzamento, levando em consideração essa característica e essa outra característica ao mesmo tempo? Então, são dois genes que determinam a produção de substâncias diferentes e ainda se localizam em cromossomos homólogos diferentes. Se não ficou claro, no próximo slide eu acho que vai ficar um pouco mais clarinho isso que eu estou falando de cromossomos homólogos diferentes, tá? Isso é segundo a lei de Mendel. Então, eu falei que Kevin tem o sangue A positivo. Suponha que o genótipo que ele apresenta é esse daqui, ó. Tem um alelo dominante azão e um recessivo izinho. Isso corresponde ao sangue A. E tem um alelo dominante R, né, maiúsculo, e um R minúsculo aqui, que corresponde ao fator RH positivo. Lembra? Quem tem positivo pode ter um alelo dominante ou dois alelos dominantes. No caso, ele tem só um dominante e o outro é recessivo. Veja que esse alelo é diferente desse, certo? A gente chama essa característica aqui, então, que Kevin é heterozigoto, porque tem um dominante e um recessivo. Quando a gente tem um dominante e um recessivo, a gente fala que é heterozigoto para essa característica. Aqui é a mesma coisa, ó. R dominante, R recessivo. É heterozigoto. Então, a gente pode chamar duplo heterozigoto. Ele é heterozigoto aqui e heterozigoto aqui, tá? Eu ressalto isso porque em questões de vestibulares, eles utilizam muito esse termo, heterozigoto ou homozigoto, tá? E o que isso significa, professora? Se eu olhar no núcleo da célula de Kevin, a gente vai ver isso, ó. Tem um par de cromossomos homólogos aqui, um contém o alelo dominante azão e o outro contém o alelo recessivo izinho. E vai ter um outro par de cromossomos homólogos. Veja que esse cromossomo é diferente desse, tá? Porque esse daqui forma um par e esse forma outro par. Veja que esse par de cromossomos homólogos, um porta o alelo dominante Rzão, tá? O R maiúsculo, e esse daqui porta o alelo recessivo Rzinho, tá? Na hora que vai formar, Kevin vai fazer os seus espermatozoides para doar para o filho, os espermatozoides só pode conter um cromossomo desse par e um cromossomo desse par. Suponha que a combinação seja essa: esse cromossomo com o alelo dominante azão com esse cromossomo aqui contendo o alelo dominante Rzão, tá? Veja que agora, por processo de meiose, tá? Essa célula vai gerar esse tipo de espermatozoide. Logo, vai sobrar o alelo Izinho recessivo com esse outro cromossomo aqui, contendo o alelo recessivo Rzinho também. Vamos aqui. Porém, esse cromossomo que tem o alelo dominante azão, ele pode se unir também com esse alelo recessivo aqui. Não necessariamente tem que ser dominante com dominante. Pode ser dominante com recessivo. Se ocorrer azão com R minúsculo, dá esse tipo de espermatozoide. E esse cromossomo aqui recessivo, um Izinho, mais esse R minúsculo, né, recessivo, pode formar esse espermatozoide. Lembre que quando Kevin vai produzir espermatozoide, a gente não tem apenas uma única célula formando espermatozoide. A gente tem 200, 300, 1000, 10.000, tá? Uma parte pode formar esse tipo de gametas e outra parte pode formar esse tipo de gametas, tá? Como eu coloco isso naquele quadro de Pinet? É a mesma coisa que a gente acabou de fazer
tá? Essas possibilidades aqui, ó, a gente pode alinhar aqui, por exemplo, na vertical. Então, isão, azão, com R maiúsculo, a gente coloca aqui. Lembre-se que quando a gente põe aqui, tem que ser um alelo de cada parzinho, tá? Então, a gente só pode pegar um daqui e um daqui. Mas pode fazer a combinação, esse azão com R maiúsculo ou esse azão com R minúsculo. Então, é isso que a gente vai colocar aqui. Aqui, ó, isão com azão mais R maiúsculo, a gente põe aqui. Isão, azão com R minúsculo, a gente já põe em seguida aqui embaixo. Aí sobrou izinho minúsculo com R maiúsculo, a gente põe aqui. Izinho minúsculo com R minúsculo, a gente põe aqui por último. A mesma coisa a gente vai fazer então com o genótipo da Laís. Lembrando que a Laís tem o sangue AB negativo. O que isso quer dizer? Ela apresenta os alelos dominantes isão, azão, isão, bezão. Isso corresponde ao sistema BO. E ela vai apresentar também os dois R minúsculos, que corresponde ao fator RH negativo. O que isso significa? Que dentro da célula dela, ela vai ter um par de cromossomos contendo os alelos dominantes do sistema BO e um outro par de cromossomos contendo o gene do fator RH. No caso aqui é R minúsculo, R minúsculo. Então, a gente coloca aqui. A hora que a gente vai colocar aqui no quadro de Pinhet, né? Então, os gametas femininos, né, que Laís pode produzir, é a mesma coisa. A gente pega esse cromossomo que tem o isão, azão, com o R minúsculo e põe aqui. Isão, azão, com esse R minúsculo aqui. Isão, bezão, com esse R minúsculo, põe aqui. Isão, bezão, com esse R minúsculo, a gente põe aqui. Percebam que esse genótipo é igual a esse, e esse é igual a esse, né? Eu coloquei aqui para a gente montar o quadro completinho. É claro que no vestibular, na correria, por questões de tempo, vocês podem cortar? Pode sim, tá? Porque na hora que for calcular a porcentagem no final de tudo, vai dar o mesmo resultado. Agora, a gente tem que fazer? A gente tem que começar a unir esses alelos aqui de Kevin com esses alelos de Laís, tá? Veja que agora o quadro ele é maior. Eu tenho 4 possibilidades aqui, a gente tem 4 possibilidades aqui. Ao total, a gente tem 16 quadrantes para preencher, tá? Então, aqui no primeiro, a gente soma os alelos isão, azão com Rzão, mais esse isão, azão com R minúsculo, tá? E você vai preenchendo aqui, ó. Veja que eu mantive ainda a cor azul para Kevin e rosa para Laís, para vocês perceberem que eu fiz a união disto com isso. Agora, isso com isso, tá? E aí vocês vão preenchendo. A mesma coisa na segunda coluna. A mesma coisa na terceira coluna. É a soma, isso daqui nada mais é do que a somatória disso com isso, tá? Aqui, ó, é a somatória disso com isso. Veja que ficou mais complexo, mais difícil. E a mesma coisa aqui. Uma vez obtido isso, esse quadro, a gente pode então já descrever que tipo de sangue é cada quadrante. Aqui a gente só tem alelos dominantes A e um alelo dominante fator RH R maiúsculo. Logo, esse tipo de sangue é o que? A positivo. Eu coloquei aqui do ladinho, tá? A positivo. Esse daqui tem um alelo dominante, só que agora vejam que só tem R minúsculo, 2R minúsculo. Logo, é fator RH negativo. Então, é A positivo. Aí, vocês vão continuando a preencher o quadro. Esse daqui tem um alelo dominante azão, mas tem um alelo recessivo. Continua sendo sangue A. Por apresentar o alelo dominante R,
maiúsculo, então ele é A positivo. Veja que esse daqui também é A, só que é negativo, porque só tem R minúsculo. Aí vocês preenchem, esse daqui, essa coluna, como eu falei, é igual a essa, então vocês preenchem a mesma coisa. Aqui, ó, B já é diferente, então aqui tem o sangue, né, diferente dos que a gente já determinou aqui atrás. Por quê? Agora tem o alelo Bzão e tem o alelo Azão, e agora tem um alelo dominante R, então isso daqui é um sangue do tipo AB positivo. Aqui, ó, é AB negativo. Aqui, ó, só tem o B. Então, tomem cuidado, não vão repetindo, não. Vocês têm que observar o genótipo que vocês têm aqui em mão. Você tem um alelo dominante B, então é sangue B, e é positivo porque tem o dominante R. Aqui, ó, é B negativo, tá? Quando a gente vai, então, calcular, veja que a gente tem 16 quadrantes, né? Vamos ver quantos tipos a gente aparece aqui no nosso quadrante. Isso daqui é quadrante de possibilidades, né, de filhos, né? Quais as possibilidades? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4 possibilidades ser A positivo em 16 possibilidades, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, são 4 possibilidades em 16 possíveis casos, tá? A negativo, 1, 2, 3, 4, também, 4 em 16. B positivo, ó, veja que o B positivo é diferente, ele apareceu apenas 2 vezes em 16 possibilidades. E o B negativo também apareceu só 2 vezes em 16. Sangue AB positivo, apareceu só 2 vezes aqui, por isso que eu coloco 2 de 16 possibilidades. AB negativo, 2 de 16 possibilidades, tá? Professora, e aí como é que eu escrevo a resposta final dessa questão? A resposta final, que é o que eu vou pedir como tarefa, como a próxima tarefa, tarefa 2, que vocês vão ter que fazer. A resposta final que vocês têm que colocar para mim, então, desse cruzamento dessa pessoa com essa, os possíveis filhos, né, vão ter os seguintes tipos sanguíneos. A positivo, 4 de 16, né, 4 de 16 possibilidades, que corresponde, se você fizer isso na calculadora ou fazer a continha mesmo, vai dar 25%, né? Você pode também cortar. 4 dividido por 4 dá 1, 16 dividido por 4 dá 4. Então, 1 sobre 4 equivale a 25%. A negativo, veja que também é 4 de 16 possibilidades, que equivale a 25%. B positivo, 2 de 16 possibilidades, tá? Que equivale a 1 sobre 8, que corresponde a 12,5%. B negativo, também a mesma coisa, 12,5%. AB positivo, 2 possibilidades de 16 possibilidades, que dá 12,5%, é a mesma coisa. AB negativo, 12 de meio. Como é que eu vou saber, professora, se eu fiz todas as continhas, eu não esqueci de nenhum quadrante? É só você somar 25 mais 25, mais 12,5, mais 12,5, tudo tem que dar 100%. Se essa somatória aqui não der 100%, é porque você esqueceu de contar algum quadrante, tá? Fica a dica. Mas a resposta final seria isso daqui, tá? Até a próxima. Abraços.